Olá a todos, primeiramente irei mostrar como está sendo minha rotina diária com o Xiaomi Pad 5 e a Stylus Pen. Eu estou testando há mais ou menos 3 semanas. E esse vídeo eu fiz com base nas dúvidas que vocês tiveram nos comentários do último vídeo, que inclusive vai ter o link na descrição se vocês quiserem assistir após esse vídeo, que é um unboxing meio aesthetic. E deixem nos comentários se vocês querem um vídeo demonstrando minha rotina de estudos com o Xiaomi Pad 5. Bom, eu inicio meu dia ligando o computador, assistindo as aulas e anotando tudo no meu caderno digital. Em relação à bateria da Stylus Pen, ela durou bastante na minha mão, ela nunca desceu abaixo dos 70%. Eu uso cerca de 3 a 4 horas antes de colocar ela de volta ao tablet. E ela carrega também muito rápido. Como toda vez que você não estiver usando, ela vai estar acoplada ao tablet, então você não precisará se preocupar com a bateria da Stylus Pen. Bom, falando um pouco do aplicativo que eu uso para estudos, que no caso é o OneNote, um aplicativo da Microsoft. Ele é muito completo para o meu uso, mas se vocês quiserem algo mais completo, na qual dá para separar em cronogramas, tarefas, eu aconselho vocês baixarem o Notion. É um aplicativo muito completo e dá para você organizar literalmente a sua vida. Bom, em relação ao OneNote, você pode adicionar quantos cadernos vocês quiserem, e cada caderno é dividido em duas partes, as seções e as páginas. As seções eu costumo separar em semanas, tipo a primeira semana de estudo, segunda semana de estudo, e as páginas eu costumo separar por matérias, assuntos. Cada página é infinita, não tem fim, então você pode anotar lá sem preocupação. Bom, em relação aos níveis de pressão dentro do OneNote, você consegue ver sim a diferença, mas a diferença não é tão grande dependendo do tamanho de pincel que você estiver usando. E também não tem muitas variedades de pincel dentro do aplicativo. No OneNote você consegue fazer algumas coisas dentro do seu caderno, na qual uma delas é colocar um arquivo dentro do seu caderno. Você também pode colocar links, criar tarefas, colocar áudio e até mesmo tirar uma foto para colocar aí. No meu caso, eu coloco bastante PDFs e prints. Mostrando um exemplo rápido, quando você tira uma foto nós podemos ajustar o tamanho e não fica só por isso. Podemos também editar essa foto que a gente tirou. Podemos adicionar um texto, desenhar por cima, rotacionar, cropar, colocar filtros, entre outras coisas. Além disso, obviamente você pode rabiscar por cima dentro do seu caderno. No OneNote, a rejeição de palma é 100% efetiva, assim como nas notas do Xiaomi Pad 5. Por quê? No OneNote, o toque ele não rabisca, ele apenas navega pela página. Ele entende a Stylus Pen como objeto de rabisco e apenas rabisca quando a Stylus Pen manda um sinal via Bluetooth para o tablet. E isso acontece de maneira muito fluida e muito rápida. Bom, a Stylus Pen possui 2 botões interativos. O primeiro consiste em anotações e o segundo para tirar prints. Eu só achei a ergonomia um pouco estranha, eu preferia que os botões fossem um pouco embaixo por conta da minha pegada. Bom, essa caneta ela possui 4.096 níveis de pressão, que fica muito claro e perceptível na própria notas do Xiaomi. Por conta da tela ser 120 Hz e a taxa de atualização da caneta ser 240, o toque é praticamente instantâneo, o que deixa tudo muito fluido. Como vocês podem ver agora, desenhar com o dedo está desativado, o que torna a rejeição de palma 100%. Ao desativar essa função, você começa a ter toques indesejados, porque sua palma começa a desenhar na tela.
Em relação à produtividade, com o Xiaomi Pad 5 você pode brincar um pouco com as multitarefas. Podemos redimensionar 2, 3, 4 janelas do tamanho que nós quisermos. E enquanto isso nós podemos utilizar as funções que a Pencil nos proporciona. Pode-se fazer anotações enquanto há apps abertos ao fundo. Pode-se também substituir esses apps. Podemos converter novamente para uma janela flutuante e fixar ela em qualquer dos 4 cantos da tela. Assim podemos usar qualquer aplicativo em tela cheia e voltar a fazer anotações quando quisermos. Sendo honesto, eu utilizo bem mais a segunda opção do que a primeira. Podemos tirar um print de qualquer lugar da tela e podemos editá-la. Não há muitas variações de pincéis, até porque é apenas para fazer algumas anotações rápidas em um screenshot do print. Eu testei a caneta também em alguns aplicativos de desenho. Um dos principais para Android é o Sketchbook. Eu não sou um desenhista, tá? Eu só fiz alguns rabiscos para passar o feedback para vocês do programa como ele está. Algumas pessoas utilizam esse programa para fazer lettering, que eu vejo muita pessoa perguntando se dá para fazer. E sim, dá. Uma das coisas que tem no iPad e não tem em nenhum outro tablet Android é o Illustrator. Muitas pessoas compram por conta do Illustrator, mas você tem que pôr na balança o valor de custo para os dois tablets mais a Pencil, e se você realmente usará o Illustrator. Na maioria desses aplicativos de desenho, ilustração, aí entra sim a rejeição da palma, e eu vou explicar como ela funciona. Escolhi um pincel maior para vocês verem claramente, tá? Ele reconhece a caneta até no máximo acho que 1 centímetro de distância da tela. E é aí que entra a rejeição da palma. Quando a Stylus Pen está próxima da tela, nesse range aí de 1 centímetro e meio, é impossível você causar um toque involuntário. Ó, a caneta está próxima da tela e minha mão não rabisca a tela, se liga. E se eu tirar a caneta próxima da tela, meu dedo rabisca. Olhem atentamente agora. Vou colocar um pouco distante da tela a caneta e a palma já rabisca. Com a caneta próxima da tela, vocês podem ver que eu esfrego a palma da mão na tela e mesmo assim não rabisca. Em relação aos níveis de pressão no Sketchbook, é muito interessante isso, porque ele possui vários tipos de pincel. E em relação ao lápis, você consegue ver a diferença do que é a ponta da caneta, da Stylus Pen, do que é a lateral do lápis. Os níveis de pressão ficam bem mais evidentes porque possuem vários tipos de pincéis. E eles simulam muito bem a realidade. Como vocês podem ver, a cor do lápis fica fraca e não apenas diminui de grossura. E isso é diferente para cada tipo de pincel. Bom, o teclado e o mouse que eu irei utilizar, eles são via wireless. E para eu conectar no meu tablet, eu irei usar um adaptador
que ele é de USB-A para tipo C. É só encaixar apenas que já se conectará tanto o mouse quanto o teclado. Em relação ao modo de PC dele, que no caso é o PC Launcher, eu não gostei muito e vou apresentar os pontos para vocês. Ele é literalmente um quebra-galho. O primeiro ponto: a maioria dos aplicativos não abrem em tela cheia. Isso acontece também com alguns aplicativos da Google. Os únicos aplicativos que estão literalmente otimizados para isso é o Google Chrome e os aplicativos nativos da Xiaomi. A central de controles fica no canto inferior direito, como vocês podem ver. E ao sair do PC Launcher, pelo menos para mim, nessa versão do PC Launcher, quando eu saio desse modo, eu não estou mais usando a navegação por gestos. Como vocês podem ver no canto inferior da tela, eu estou usando os 3 botões para a navegação, o que é muito ruim, tá ligado? Eu prefiro mil vezes utilizar ele no modo normal, na qual eu posso abrir todos os apps em tela cheia e funciona perfeitamente o teclado e o mouse. Bom, esse vídeo foi mais para esclarecer as dúvidas que tiveram no último vídeo de unboxing do tablet e de primeiras impressões. Obrigado a todos que assistiram até aqui, eu espero que você possa curtir, comentar e se inscrever e lembrar de ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo daqui do canal.